Reação da classificação do GP da Arábia Saudita de 2025. Mais uma vez reforçando o aviso que eu estou gravando com a qualidade reduzida por conta da viagem. Isso não vai continuar assim, é só até amanhã, segunda-feira, o vídeo de vencedores e perdedores já volta com a qualidade normal que vocês estão acostumados. Mas curioso a gente ter tido as duas melhores classificações da temporada nas duas pistas que não foram corridas de madrugada aqui no Brasil, né? A Fórmula 1 está querendo que o público brasileiro assista, se bem que, na verdade, o resultado das duas classificações para o Brasil não foi tão interessante, mas as classificações em si para o campeonato foram muito boas, tanto no Bahrein quanto agora em Jeddah, na Arábia Saudita, e a gente vai falar sobre isso, essa classificação que mexe bastante com o campeonato de muitas formas. No Q1 a gente teve ficando o Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Jack Doohan e Lance Stroll. Vamos começar já tirando, né, o elefante da sala, trazendo até aqui o comentário dos Edits. Bortoleto, simply sad, guys. Simply depression. E eu reforço, eu falei ontem no vídeo do treino, né, do que aconteceu nos treinos livres no GP da Arábia Saudita, a questão do Gabriel Bortoleto e do Hülkenberg. O Gabriel Bortoleto não recebeu a atualização completa do carro que foi trazido para a Arábia Saudita. A Sauber fez uma atualização no assoalho para o carro que ia competir agora na Arábia Saudita, e só o Nico recebeu essa atualização, porque eles só tiveram tempo de fazer uma peça e colocaram no carro do piloto mais experiente. Isso mostra essa grande diferença que teve entre os dois em tempos nos finais de semana. Há também a questão do Bortoleto não ter feito treino livre 2 por conta de vazamento de combustível e não ter feito um treino livre 3 da maneira ideal, porque ele também teve problemas nesse treino. Então ele só teve um treino inteiro sem as peças da atualização para poder se preparar para essa classificação. E, claro, ele acaba errando na sua última tentativa de volta lá na primeira curva, ele roda na frente do Verstappen, inclusive, e destrói qualquer chance que ele teria de passar para a próxima fase. No geral, um final de semana para se esquecer do Bortoleto. Na corrida, pelo carro estar desatualizado, por largar de último lugar com uma Sauber, acho muito difícil que ele consiga fazer alguma coisa que seja terminar na zona de pontuação. A gente não pode perder a esperança, claro, o próprio GP da Austrália é a prova disso, com o Nico pontuando, mas o Nico, mesmo com as atualizações, mesmo indo muito bem ao longo do final de semana, conseguiu ficar só com o 18º lugar. Então, não é um final de semana de grandes expectativas para Sauber, para o Bortoleto e nem para o Hülkenberg, para falar a verdade, com essa atualização da Sauber. Um outro ponto de destaque para falar aqui, com certeza, é o fato do Jack Doohan ter caído no Q3. Eu vou conversar um pouquinho mais das Alpines no Q1, né? Ele caiu no Q1, eu vou conversar um pouquinho mais sobre as Alpines no Q3, pelo fato do Gasly ter chegado lá. Só que, de novo, o Jack Doohan não faz bem pro nome dele. A gente tem que esperar para ver, né, se é verdade sobre esse contrato, esse suposto contrato de 5 corridas que ele teria, que acaba agora. Esse seria o último final de semana desse suposto contrato. Claro que alguns portais, como o The Race, que deu essa notícia principalmente, falaram que ele teria recebido um aval lá dentro da Alpine de que ele poderia continuar na equipe até as férias de verão, lá em agosto. Que ele teria essa chance de se provar até lá, diferente dessas 5 corridas que foi o que colocaram nele antes, porque o Briatore é meio que um cavalo solitário. Tem pessoas lá dentro que apoiam ele na ideia de trocar o Durham pelo Colapinto, mas muitas pessoas lá dentro não estão confiantes de que essa seja a melhor aposta para a equipe. Então, por conta disso, teriam dado esse tempo a mais. Só que, se for verdade ou não, de novo, uma péssima classificação do Durham, quando a gente compara com o companheiro de equipe dele, não fica fácil defender assim o Jack. Vamos esperar na corrida, ver o que ele consegue fazer, se ele consegue reorganizar para entregar um bom resultado no domingo, que é o que importa de fato, trazer os pontos para casa. Mas em classificação, mais uma vez, o Durham decepciona com esse carro da Alpine. No Q2, a gente teve as quedas de Oliver Barron, Isaac Hadjar, Fernando Alonso, Liam Lawson e Alex Albon. E aqui a gente tem alguns pontos bem interessantes já para falar sobre o que aconteceu nesse final de semana. O primeiro ponto que eu quero trazer é o Oliver Barron ter chegado no Q2, o que realmente, não vou dizer surpreendente, mas é algo que tem que ser dado um mérito para ele por isso. A Haas não parecia consistente ao longo desse final de semana. É só ver, inclusive, o próprio Ocon, que terminou em 19º na classificação, caindo no Q1. E o Berman conseguiu empurrar a Haas para o Q2, comprovando a minha teoria de que a Haas é 8,80 a cada final de semana. Então, no primeiro ela foi 8, no segundo 80, terceiro 8, quarto 80, agora eles estão no 8, que significa que em Miami a Haas vai pontuar. Mas é muito bizarro como esse carro ele vai de um final de semana para o outro, sendo muito bom para muito ruim. E nesse final de semana eles estão muito ruins. E o Berman conseguiu levar esse carro aí pro Q2. Outro ponto interessante para olhar é o fato do Lawson ter se classificado na frente do Hadjar,
Primeiro, a classificação, que você pode dizer boa, do Lawson, nessa temporada toda, desde Red Bull até agora na Racing Bulls. Mesmo a classificação que ele terminou na frente do Tsunoda, não digo que foi necessariamente boa, porque o Hadjar passa por Q3 naquela classificação, mas aqui o Lawson finalmente termina na frente do Hadjar com um bom tempo, quase 3 décimos na frente do Isaac. Então, é uma grande classificação do Lawson, tem que ser dito também, depois de tudo que está acontecendo com ele. E um outro ponto de destaque para trazer aqui, até complementando com o comentário do Bersnado, né? Que nome, bom nome. Sainz mostrando pro Albon que agora tem segundo piloto para bater de frente. Eu ainda vou tomar cuidado para afirmar isso, porque no Bahrein o Albon se classifica na frente do Albon, o Sainz se classifica na frente do Albon e não termina a corrida, enquanto o Albon, mesmo sem pontuar, completa ela. O Albon tá largando de 11º, foi decepcionante essa classificação do Albon, tem que ser dito. Mais uma vez, deixando a desejar a classificação do Albon. Vamos ver na corrida, ele é um piloto totalmente capaz de ganhar essa uma posição que precisa para levar a Williams para os pontos, ainda mais precisando aproveitar que esse final de semana arrasta mal e a Williams se arrasta numa briga ali direta pela 5ª colocação do Mundial. Mas o Sainz, pelo segundo final de semana seguido, se classifica e se classifica bem na frente do Albon. Se ele conseguir resolver o problema ali da corrida, foi algo que ele falou nas entrevistas, né, durante a semana, dizendo que ele ainda precisa mudar a mentalidade dele de que na Williams é diferente da Ferrari, que na Ferrari você tinha que brigar por qualquer posição porque você está brigando por títulos. A Williams você tem que pensar mais em trazer os pontos para casa do que se arriscar numa ultrapassagem. E a gente viu que ele se arriscou demais na última corrida. E para a Williams, realmente, os pontinhos que ele deixou de trazer foram importantes demais, porque a Haas passou a Williams nos construtores. Então eu não vou afirmar ainda, mas o Sainz, pelo segundo final de semana seguido, chega e fala: Albon, eu tô aqui, eu tô chegando. Estou me acostumando, a data de 8 corridas tá chegando. E por fim, a gente teve o nosso Q3 com Lando Norris em 10º lugar, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Kimi Antonelli, Charles Leclerc e o nosso top 3, George Russell, Oscar Piastri e a volta Simply Lovely do Max Verstappen. Temos bastante coisa para falar aqui. Primeiro ponto, mais uma grande classificação do Pierre Gasly e uma boa classificação do Yuki Tsunoda também. O Gasly mais uma vez levando esse carro da Alpine, que, de novo, eu quero reforçar, não está sendo focado em 2025, inclusive eles estão usando o chassi da temporada passada, não estão usando o chassi novo, é o chassi do ano passado, para focar os investimentos de um novo carro e um novo chassi em 2026, então grande temporada, grande trabalho vem fazendo o Gasly, e o Tsunoda também, se classificando bem, não tanto quanto o Verstappen, claro, mas pegando o ritmo do carro e sendo consistente o suficiente para ficar na zona de pontuação, pelo menos na classificação. Na corrida passada fez isso, nessa aqui vamos ver se faz a mesma coisa. Mas está se fazendo o mínimo que a Red Bull esperava do segundo piloto, que é se classificar para Q3 e terminar na zona de pontuação. Agora, em relação a alguns pontos que aconteceram nessa classificação e o motivo pelo qual que vocês estavam esperando que fosse falado nesse vídeo. O primeiro comentário veio do Rafa Banks, dizendo: tá ficando cada vez mais claro o quanto está abalado o Norris nesse começo de ano. E tá evidente. Um dos pontos que, inclusive, eu falo, um dos vídeos que eu falo no começo dessa temporada, antes da temporada começar, é porque eu acho que o Norris ainda não tá pronto para ser campeão mundial. Exatamente a questão mental. E hoje, mais uma vez, tá se provando isso. Depois da corrida no Bahrein, ele ficou falando algumas coisas que, assim, com todo respeito, eu não acho que um piloto campeão mundial tem que falar. Que é coisas como: eu não sei como tô em primeiro ainda, eu não mereço isso, eu tô muito mal. E ele tá, isso é verdade. Mas, cara, o cara que quer ser campeão mundial, o cara que quer vencer, que quer disputar o título, ele tem que ter o ego inflado, cara. Você não, com todo respeito, assim, você não é campeão mundial de Fórmula 1 se você não tem o seu ego lá na lua, tá ligado? Se você não acha que você é o melhor o tempo todo. E mesmo quando você erra ali, essas coisas, você tem que admitir, não me entendo errado, não me entendo errado o que eu tô dizendo, você tem que admitir que errou, porque ele errou no final da semana passado, mas você tem que falar: cara, errei, fiz uma classificação merda, pô, fui um bosta, mas eu vou recuperar na corrida, sabe? Esse tem que ser o discurso. Pô, eu tive péssimos finais de semana, mas ainda tô líder do campeonato por um motivo. Sabe, você tem que falar desse jeito. E não sei como eu sou líder do campeonato. Cara, isso mostra exatamente o que o Rafa Banks aqui trouxe pra gente, que é: ele não tá com mental ainda para ser campeão mundial. Ele ainda não tem a cabeça no lugar para ser um campeão. Cara, o Piastri errou feio no GP da Austrália. Alguém viu ele se martirizando por aquilo até agora? De nenhuma forma.
Em nenhum momento o Piastri se martirizou por aquilo. Ele sempre falou, tipo, cara, eu vou voltar para a pista, eu vou fazer meu trabalho, eu vou entregar resultado. Eu vou lá, eu vou fazer o meu melhor e vou tentar alcançar. Eu vou trabalhar para isso. É isso que você pega qualquer entrevista do Piastri, é isso que ele está falando. Meu foco é a próxima corrida. Meu foco é entregar o resultado. Ele não fica falando, putz, aquela corrida lá foi horrível, não sei como que eu ainda estou próximo do Norris para disputar o Mundial. Não, sabe, ele não adianta remoer os erros que já aconteceram. Foca no que você pode mudar, sendo que falta 18 corridas, 19 corridas para a temporada, sabe? 20, contando com a de amanhã que não aconteceu ainda. Você tem muita coisa para mudar na temporada ainda. E o Norris, hoje, não está com mental. Ele tem o carro e ele tem habilidade. Falta uma coisa, né? Para ser campeão mundial aqui, ó, 3 coisinhas: carro, mental e habilidade. Ele tem o carro, ele tem a habilidade, mas ele ainda não tem o mental. E hoje o Piastri tá com essas 3 coisas. Só que do outro lado tem um carinha, como aqui no comentário do Digo, Verstappen provando novamente que é fora da curva, simplesmente é normal o que esse cara faz. Tem um outro carinha que tem habilidade, tem o mental. Nossa, ainda bem que eu comecei por esse dedo e não por esse. Tem habilidade, tem o mental e o carro não tá lá com o da McLaren, mas tá lá em cima ainda. Então tem carro, né? Porque você não é campeão mundial se você não tem um carro que pelo menos possa brigar por pódios. E é normal, cara. É insano. É bizarro o que esse cara faz. Tem que ser dita a verdade. Tipo, cara, é bizarro o que a gente tá vendo dele. Ele é um piloto fora da curva. Ele já é um piloto top 5. Ele já tá num panteão de Alan Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jim Clark, Romano Fangio. Ele tá nesse panteão. Ele tá ali. Ele é um dos maiores pilotos da história. Isso já é tetracampeonato consecutivo e continua brigando ano após ano pelo título. Talvez não ganhe esse ano, porque vai ser difícil com as McLaren, as próprias Mercedes sendo bem consistentes, e a gente já vai falar disso também. Mas o que esse cara faz, velho, é absurdo. É absurdo. E mais uma vez ele arranca uma pole por 10 centésimos, se eu não estiver enganado. Me fugiu agora o tempo certinho, mas se eu não me engano são 10 centésimos, em cima do Piastri e da McLaren. Jeddah é uma pista que ele está acostumado, que ele gosta muito, né? O pessoal fala o negócio, quase volta perfeita. Eu não acredito em quase volta perfeita, não aconteceu, ele errou. Assim como qualquer outro piloto que bate, assim como o Lando Norris, a gente não sabe qual seria a volta do Lando Norris se ele tivesse completado. Então, assim, se não completou, não fez a volta, sabe? A volta o Verstappen hipotético. Mas, assim, ele é um piloto que gosta muito dessa pista, que é muito bom nela e sempre traz grandes resultados quando corre nela. E aqui foi mais uma prova disso. É uma pista que ele se dá muito bem, uma pista que favorece também algumas qualidades da própria Red Bull. Então, ele se aproveitou disso, uma pista que é bom, uma pista que favorece algumas qualidades de um carro não tão bom da Red Bull, para puxar mais uma pole position para sua conta. Vamos ver se ele consegue se manter. No GP do Japão conseguiu, mas claro, era uma pista impossível de ultrapassar. Jeddah já não é uma pista difícil de ultrapassar. Ela tem muitos pontos para isso, é uma pista que favorece a perseguição, favorece a disputa roda-roda. Disputa roda-roda não, né? Favorece os ultrapassagens, não tem tanto espaço para uma disputa roda-roda, na verdade. Mas é uma pista que favorece oportunidades de ultrapassagem. E ele vai ter um Piastri e um George Russell colado atrás dele, que inclusive leva a gente para o próximo comentário. Do Bernardo Carvalho aqui, Russell mostrando que é o mais consistente do grid. Com essa classificação do Russell, ele mantém o recorde dele de ser o único piloto de toda a temporada até o momento que em todas as sessões competitivas, ou seja, classificações, corridas e contando sprints também, terminou no top 5. É o único piloto de todo o grid que em todas as sessões competitivas termina no top 5. Isso tem que ser dito, cara. Mano, os outros candidatos, nenhum deles teve um problema que os impediu disso. Piastri, Norris, Verstappen. Todos tiveram algum problema por conta própria que impediram eles de em algum momento chegar no top 5. O Russell não. O Russell chegou no top 5 em todas. Ele tá com um carro bom da Mercedes, provavelmente o segundo melhor do pelotão nesse momento, e consegue ser consistente o suficiente para estar ali e se capitalizar de erros como esse do Norris. E dessa vez, assim como no GP do Bahrein, eu acho que ele vai conseguir se manter na frente do Norris. Porque ele vai conseguir... minha previsão, né, adiantando um pouco, pensando para a corrida de amanhã, minha previsão é que os 3 primeiros vão separar do resto do pelotão. Verstappen, Piastri e Russell. E eles vão ficar numa briga interna ali dos 3 se adiantando. O Norris eventualmente vai escalar para 4º lugar, mas vai conseguir. Você vai ficar numa corrida isolada em 4º lugar, enquanto os 3 ali vão estar brigando pela vitória. Apesar da McLaren ser o melhor carro e Piastri vai ter uma vantagem nisso,
como é uma pista com várias zonas de DRS que favorece muito a perseguição, eu realmente acho que a gente vai ter uma briguinha dos três ali. E o Russell pode mais uma vez se colocar numa posição de, mesmo sem ter o carro para isso, tá brigando pelo Mundial. Ele não tá fazendo, claro, da mesma forma que o Verstappen faz, que é fora da curva, mas o que o Russell está fazendo, colocando um carro que não é para estar brigando pelo Mundial, brigando pelo Mundial, é absurdo. Ele tá fazendo um ótimo trabalho nessa temporada e tem que ser lembrado, como o Bernardo trouxe aqui. Assim, dentro dos limites do que ele pode fazer, ele tá capitalizando o máximo que dá para, se acontecer da Mercedes encontrar atualização, ele briga pelo título com o Piastri e o Norris. Dito tudo isso, eu vou trazer a minha previsãozinha para amanhã. Eu acho que o Oscar Piastri vence a corrida, com o George Russell em segundo e o Verstappen em terceiro lugar. Eu acredito que na questão da corrida pode pesar um pouco as dificuldades de um carro um pouco mais instável ainda da Red Bull contra uma McLaren, que até o momento é disparado o melhor carro, e a Mercedes do George Russell, que é o segundo melhor carro ali também. Não acho impossível o Verstappen terminar em segundo. Minha aposta principal é de que o Piastri vence. Era a minha aposta do final de semana, de que o Piastri venceria a corrida. Mantenho ela. O Piastri vai vencer a prova e assumir a liderança do campeonato mundial. Vai ser a primeira vez em muito tempo. Eu não lembro se o Ricardo chegou a assumir a liderança quando ele estava na Red Bull. Eu acredito que não. Em nenhum momento ele deve ter assumido. Então vai ser a primeira vez em muito tempo que um australiano vira líder do mundial. Curioso. E a briga ali pelo segundo lugar vai ser entre Verstappen e Russell. E minha aposta fica com o Russell terminando em segundo, com ele nesse sangue dos olhos, sabendo que tem uma chance real de brigar pelo Mundial e uma vantagem ali no momento do carro. Também não ter ficado muito longe dos dois no tempo que fez. Tendo se classificado só a 1/10 de distância do Piastri, então ele está muito próximo dos dois. Em ritmo de corrida, imagino que isso possa se manter, pelo menos em relação ali ao Verstappen e ao trenzinho que deve se formar na parte da frente. Esse é meu palpite final para a corrida de amanhã. Quero saber o seu, quem você acha que ganha, como você acha que vai ficar, se o Norris vai se recuperar para a corrida. Não esquece de deixar aí nos comentários sua opinião, que eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque ajuda muita gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. E também aquele pedir desculpas pela qualidade questionável dos vídeos desse final de semana. Vão melhorar a partir de segunda-feira, voltar ao que vocês estão acostumados. Então, muito obrigado para quem está apoiando o clube mesmo da forma que a gente está aqui. Quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.